Olá, minha gente! Nesse grupo de slides nós vamos dar continuidade aos antineoplásicos, né, falando sobre o mecanismo de ação de agentes citotóxicos. Vamos dar início então com uma atividade. Esse é um problema que envolve uma paciente que foi diagnosticada com câncer de mama HER2 positivo. O protocolo quimioterapêutico seguiu o que foi preconizado em um estudo clínico prévio de 2010, conforme abaixo. Na primeira etapa, a paciente foi tratada com doxorubicina, 60 mg por metro quadrado, por via intravenosa, no primeiro dia, e também com paclitaxel, 150 mg por metro quadrado, por via intravenosa, durante 3 horas de infusão no primeiro dia e repetido a cada 21 dias por 3 ciclos. Na sequência, na segunda etapa do tratamento, foi administrado o paclitaxel, 175 mg por metro quadrado, por via intravenosa, durante 3 horas de infusão no dia primeiro e por mais 4 ciclos. Na terceira etapa do tratamento, foram administrados sequencialmente a ciclofosfamida, 600 mg por metro quadrado intravenoso no dia 1 e no dia 8, a fluoruracila com dose de 600 mg por metro quadrado no dia 1 e no dia 8, e o metotrexato, 40 mg por metro quadrado intravenoso no dia 1 e no dia 8 também. Esse último tratamento, da etapa 3, foi repetido a cada 28 dias no total de 3 ciclos. Além disso, a paciente foi tratada com trastuzumab concomitante a toda a quimioterapia. Ela iniciou com uma dose de ataque de 8 mg por quilo, seguida de dose de manutenção de 6 mg por quilo a cada 3 semanas ou a cada 28 dias durante a etapa 3. Esse tratamento foi mantido até completar 1 ano de terapia, mesmo após a cirurgia. Em relação ao potencial emetogênico, potencial para êmese, para vômito, é importante relacionar que os fármacos da etapa 1 têm um potencial emetogênico alto, os da etapa 2 potencial emetogênico baixo e o da etapa 3 moderado. Já em relação ao potencial anafilático, ele é considerado alto para o paclitaxel. Então, sobre esse problema, eu trago algumas perguntas, Em relação ao mecanismo de ação, qual o mecanismo de ação dos fármacos? A doxorubicina, o paclitaxel, a ciclofosfamida, o metotrexato, a fluoruracila, o trastuzumab, como atuam esses fármacos para tratar este tipo de câncer? Que tipo de protocolo quimioterapêutico foi utilizado nessa paciente? Isso era terapia adjuvante, neoadjuvante ou de indução primária, considerando que ela fez o procedimento cirúrgico depois. Na etapa 1, que tinha maior potencial emetogênico, qual medida podia ser tomada se a paciente apresentasse êmese intensa? Poderia descontinuar a terapia, poderia utilizar um fármaco chamado aprepitanto, que é um antiemético, que é geralmente utilizado profilaticamente, ou poderia retirar a doxorubicina do tratamento. Então, essas questões podem ser respondidas a partir do assunto que vai ser comentado na videoaula. Uma primeira classe de fármacos antineoplásicos bastante conhecida são os agentes alquilantes. Os agentes alquilantes pertencem aos fármacos antineoplásicos citotóxicos. Uma característica comum aos fármacos alquilantes é que, como o nome sugere, eles vão alquilar o DNA do tumor, eles vão se ligar ao DNA do tumor. Aqui a gente tem
um exemplo, mostrando um grupo funcional que está presente em muitos fármacos alquilantes, como a ciclofosfamida. Nessa situação, há a perda de um cloreto, com a consequente ciclização de parte dessa estrutura, que leva à formação de um radical carbonil altamente reativo, que vai se combinar à cadeia de DNA. Mais especificamente, o principal alvo é a posição N7 da guanina, permitindo a ligação, covalente, a alquilação do DNA. A parte que fica na molécula é uma parte que pode sofrer uma reação como essa que foi mostrada, e com a perda do segundo cloreto, ocorre uma ligação a uma outra cadeia de DNA. Então, esses fármacos alquilantes vão se ligar efetivamente ao DNA do tumor, e eles são fármacos que têm maior efeito em células em divisão, mas eles atuam de forma independente do ciclo celular. Uma questão importante é que eles carecem de seletividade para as células tumorais, então eles acabam causando muitos efeitos, como a depressão da medula óssea e muitos problemas gastrointestinais. Nós temos várias classes de fármacos alquilantes, tá? Dentre essas classes, uma das mais antigas é a classe das mostardas nitrogenadas, como a ciclofosfamida, a ifosfamida e a clorambucila. Tá? Mas nós temos várias outras classes, como a classe das nitrosureias, incluindo a carmustina e a lomustina, tá? E outras classes químicas, tendo em comum o mecanismo de alquilação. A ciclofosfamida e a ifosfamida são mostardas nitrogenadas que merecem destaque. Elas são utilizadas para tratar muitos tipos de neoplasias e são utilizadas para outras finalidades também, como para produzir efeito imunossupressor, como nós citamos no tratamento da artrite reumatoide. É uma alternativa, uma das últimas escolhas no tratamento da artrite reumatoide. A ciclofosfamida e a ifosfamida necessitam de metabolismo hepático para formar metabólitos ativos. Por exemplo, a fosforamida é um metabólito ativo formado a partir da ciclofosfamida. O tratamento com a ciclofosfamida e a ifosfamida pode gerar a formação de metabólitos como a acroleína. A acroleína é um metabólito tóxico conhecido por causar cistite hemorrágica. Ela pode, enquanto está presente na bexiga, causar lesões ao urotélio, que caracterizam a cistite hemorrágica. A cistite hemorrágica é uma condição bastante importante terapeuticamente, um efeito indesejado bastante importante terapeuticamente, e muitas vezes se faz necessário o uso de fármacos para diminuir os sintomas dessa cistite hemorrágica. Eles podem ser usados até profilaticamente. Esses fármacos incluem, por exemplo, o Mesna, que é uma mercaptosulfona, e ainda o uso de N-acetilcisteína. Mas outras medidas podem ser tomadas, como aumentar o estado de hidratação do paciente para que a acroleína fique menos tempo na bexiga urinária. Além disso, a ciclofosfamida e a ifosfamida causam um efeito mielotóxico que é grave e que ocorre mais tardiamente, entre o 7º e o 10º dia após a administração, e causa outros efeitos indesejados, como esterilidade, vômitos, náuseas e alopécia, principalmente. A clorambucila é um agente alquilante da mesma classe que a ciclofosfamida. Ela é muito utilizada para tratar linfomas, leucemias linfocíticas crônicas e até mastocitomas, que são neoplasias cutâneas, inclusive importantes no contexto da medicina veterinária.
em cães. Tá? A clorambucila tem efeitos tóxicos menos graves do que a ciclofosfamida, tá? Mas mesmo assim ela causa mielossupressão e causa vômitos, e ela é entendida como substituta importante para a ciclofosfamida em indivíduos, por exemplo, que têm cistite hemorrágica ou vômitos que são intensos. Já a carmustina e a lomustina são nitroso-ureias que têm alta solubilidade e conseguem atravessar melhor a barreira hematoencefálica. Por essa razão, elas são bastante usadas para tratar tumores cerebrais, como gliomas e astrocitomas, tumores de meninges e até para tratar metástases cerebrais de outros tumores. Elas causam mielossupressão, elas causam fibrose pulmonar, vômitos, diarreia e alopécia. Já a cisplatina e a carboplatina são compostos que possuem o átomo de platina na sua estrutura, tá? E esse átomo de platina é importante para que essas substâncias possam se intercalar entre as fitas do DNA. Então, elas são consideradas agentes alquilantes importantes, principalmente no tratamento de tumores sólidos de testículos e ovários, mas também para tratamento de osteosarcoma, linfomas e carcinomas. Elas causam um efeito mielossupressor, uma toxicidade renal muito importante e um vômito intenso, o suficiente para ser administrado a ondansetrona, que é um antagonista de receptores 5-HT3, que são canais iônicos, né? É um antiemético. Tá? Comparativamente à cisplatina, a carboplatina causa uma toxicidade menos acentuada. Outros fármacos antineoplásicos são os agentes antimetabólitos. Os fármacos antimetabólitos são fármacos que têm semelhança estrutural com substâncias como o ácido fólico, as pirimidinas, as aspirinas, e são fármacos que agem interferindo com a disponibilidade de precursores do DNA, como nucleotídeos de purina e de pirimidina. É importante mencionar que esses fármacos atuam de forma fase específica, ou seja, eles atuam especificamente na fase S do ciclo celular, que é quando os precursores estão sendo formados, né? Precursores para a formação do DNA. Dentre esses fármacos, nós temos o metotrexato, que nós já conhecemos como um análogo do ácido fólico, inclusive nessas estruturas químicas está comparada a estrutura do ácido fólico e do metotrexato. E o mecanismo de ação do metotrexato é a inibição das enzimas dependentes de folato, tá? Principalmente a dihidrofolato redutase, que é uma enzima importante na conversão do ácido fólico em dihidrofolato e depois em tetrafolato, que vai ser um cofator importante para enzimas como a timidilato sintase, que vão permitir a transformação da uracila em timidila. Tá? Então, o metotrexato, ao inibir a dihidrofolato redutase, vai diminuir a disponibilidade desses cofatores, né, do tetrafolato, diminuindo a atividade da timidilato sintase. Então, ele interfere com a síntese de timidilato, além de produzir outros efeitos importantes. O metotrexato é usado em doses baixas para tratar linfomas, câncer de cabeça e pescoço, mama, osteosarcoma, dentre outros tumores. Do seu uso terapêutico resulta mielossupressão, toxicidade gastrointestinal, alopécia temporária, febre e lesões na mucosa bucal. Um outro fármaco antimetabólito é a fluorouracila.
Tá? A fluoracila é um análogo da uracila. Tá? O mecanismo de ação da fluoracila é a inibição da timidilata sintase, embora ela também afete a formação de RNA. Ela é indicada para o tratamento de carcinomas de mama, do trato gastrointestinal, pulmões, fígado ou mesmo pele, e causa um efeito mielossupressor importante. Outra classe de fármacos relevantes são os compostos derivados de plantas. Nessa classe de fármacos, nós temos os alcaloides da vinca, como a vincristina, a vinbastina e a vindesina, né? E até a vinorelbina, que é semissintético, não é natural. Tá? A vincristina, por exemplo, é derivada da vinca de Madagascar, que é uma planta que a gente encontra comumente aqui no Brasil, nos jardins principalmente. Nessa classe nós temos também os taxanos, como o paclitaxel e o docetaxel, que são antineoplásicos importantes, oriundos da Taxus brevifolia, que é o teixo, uma planta mais presente na América do Norte. O mecanismo de ação desses fármacos é comum, eles são considerados agentes antimicrotúbulos, eles vão interferir na divisão celular na fase na metáfase, né? Ao interagir com os microtúbulos, né, eles vão impedir que os microtúbulos cumpram a sua função, né, vão impedir a organização do fuso mitótico, que é importante para que a célula possa passar da metáfase para a anáfase. Então, com a ação desses fármacos antimicrotúbulos, essa célula fica parada na metáfase, não consegue passar para a fase posterior. Dessa forma, essas substâncias são fase específica. Nessa categoria, nós temos a vincristina, que é um fármaco de uso intravenoso para tratamento de leucemias e linfomas, tá? Que não causa uma atividade mielossupressora muito intensa, mas causa neuropatia periférica, né? Levando a parestesias, alopécia reversível, constipação gastrointestinal, e tem menor frequência de diarreia. Nós temos ainda o paclitaxel, tá? Que é um composto também de uso intravenoso, só que diferente da vincristina e de todos os outros antineoplásicos falados até agora, o paclitaxel possui ação antiangiogênica, e isso direciona muito o uso do paclitaxel para condições onde ocorre mais angiogênese, principalmente no tratamento de tumores sólidos, como neoplasias de mama, ovário, pulmão, esôfago e cabeça e pescoço. O uso do paclitaxel leva à mielotoxicidade, que ocorre com pico aí entre 3 a 5 dias, causa neurotoxicidade, que é cumulativa, à medida que os ciclos de quimioterapia vão sendo repetidos, e causa hipersensibilidade, muitas vezes necessitando de intervenção profilática. O paclitaxel é um fármaco interessante para que a gente entenda um pouco mais o histórico do desenvolvimento de fármacos. Né? Na década de 50, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos promoveu um grande programa de pesquisas incentivando a investigação de propriedades antitumorais em produtos naturais. Apenas em 1963 é que foi descoberta a atividade antitumoral do extrato da Taxus brevifolia. Tá? 9 anos depois é que foi identificado o princípio ativo. Então, nós temos aí em torno de 20 anos entre o investimento inicial e a identificação de um princípio ativo na Taxus brevifolia, que foi o paclitaxel. Tá? Em 1979 é que foi descoberto o mecanismo de ação do paclitaxel, né, o seu efeito antimicrotúbulos, tá? E que permitiu, em 1983, a fase 1 dos ensaios clínicos.
A fase 2 foi iniciada 2 anos depois, em 85. No ano de 1990, foi realizada a semissíntese do paclitaxel, não dependendo unicamente da extração da Taxus brevifolia. Em 1991, foi assinado um termo de colaboração para que o paclitaxel pudesse ser produzido e comercializado, que permitiu que em 1992 fosse patenteada a marca Taxol. Então nós temos aí mais de 40 anos entre o investimento inicial e o patenteamento de uma marca. Dando continuidade, nós temos os antibióticos citotóxicos. Essas substâncias são substâncias que têm efeito antibiótico, mas que, como têm efeitos citotóxicos, são usados como antineoplásicos. Um belo exemplo é a doxorubicina, que é uma substância que atua de forma independente do ciclo celular, combinando-se com o DNA, ligando-se ao DNA e interferindo, consequentemente, na síntese de DNA e de RNA. E além disso, a doxorubicina ainda possui um efeito sobre a topoisomerase 2, que é uma enzima importante para a conformação do DNA em superespiras. A doxorubicina é um antibiótico de uso intravenoso, que é utilizado para tratar linfomas, carcinomas e sarcomas de vários tipos e que causa como efeitos indesejados a mielossupressão, reação anafilática, e a cardiotoxicidade é um efeito característico que leva à necessidade de realização de ecocardiograma. A bleomicina é um outro antibiótico citotóxico que também atua ligando-se ao DNA e levando à quebra das fitas de DNA, usado no tratamento de carcinomas epidermoides e linfomas, e que tem como característica o efeito indesejado, que é a toxicidade pulmonar, que é um efeito muito clássico da bleomicina. Ela pode causar mielossupressão, embora essa mielossupressão seja menos intensa. Nessa classe dos antibióticos, nós temos a doxorubicina, que é uma antraciclina. As antraciclinas são as mais utilizadas atualmente, mas a gente também tem fármacos como a antinomicina D, o mitoxantrone e a bleomicina. Aqui eu trago para vocês um sumário dos agentes citotóxicos, uma vez que a gente encerrou essa parte de agentes citotóxicos. Então, nesse esquema nós temos desde a síntese de purinas e pirimidinas para formar os ribonucleotídeos, desoxirribonucleotídeos, para a formação do DNA e do RNA, que vão permitir posteriormente, pelo RNA mensageiro, a expressão de proteínas, a produção de proteínas, várias proteínas que podem ser enzimas, podem ser proteínas como as que são importantes para os microtúbulos, e os agentes citotóxicos vão poder atuar em várias etapas. A gente tem, por exemplo, a vincristina e o paclitaxel, que são antimicrotúbulos. Nós temos os agentes alquilantes, a cisplatina, os antibióticos como a bleomicina e a doxorubicina, que vão se combinar ao DNA, mas nós temos também o 5-fluoruracil, que é um análogo de uracila, que vai impedir a formação, vai inibir a timidilato sintase, e o metotrexato, que vai inibir a síntese de purinas e de timidina.